Olá! Hoje nosso papo é sobre duas tecnologias que, quando a gente junta, parece coisa de filme, sabe? Mas elas já estão por aí, mudando o jogo. Estamos falando sobre dados sintéticos e gêmeos digitais. A gente vai entender como essa parceria está criando um jeito super poderoso de simular o futuro e, o melhor de tudo, com um risco que é praticamente zero. Bom, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa entendendo o problema da realidade, porque os dados no mundo real nem sempre são suficientes. Depois, a gente mergulha nas duas partes da solução, os dados sem risco e o campo de provas virtual. E aí vem o pulo do gato. O que acontece quando a gente junta os dois? E para fechar, vamos ver como tudo isso já está sendo aplicado no mundo real. Essa pergunta aqui é daquelas que tira o sono de muito gestor, né? Pensa só, como é que alguém se prepara para um evento sem precedentes, algo que nunca foi visto? A resposta, claro, está nos dados, mas não do jeito que a gente está acostumado a pensar. Bora entender isso melhor? Então, o primeiro passo é justamente entender isso. Porque os dados que a gente coleta por aí, do mundo real, por mais valiosos que sejam, têm limitações bem sérias que acabam nos impedindo de nos prepararmos para o futuro do jeito certo. O interessante aqui é que esses três pontos estão super conectados. Pensa bem. Leis como a LGPD são essenciais para proteger a nossa privacidade, certo? Mas isso cria uma barreira. Ao mesmo tempo, os eventos mais críticos, tipo uma fraude bancária, felizmente, são raros. Ótimo para a vida real, mas péssimo para quem precisa de muitos exemplos para treinar uma inteligência artificial. E para fechar a conta, coletar esses dados quando é possível custa uma fortuna. É um beco sem saída que acaba freando a inovação. E se existisse um jeito de ter todos os dados necessários, mas sem nenhum risco de privacidade e sem aquele custo absurdo? Pois é, exatamente aqui que entra a primeira parte da nossa solução, os dados sintéticos. É muito importante entender isso. Dado sintético não é dado falso, tá? Pensa nele como um retrato estatístico perfeito. Ele tem as mesmas distribuições, os mesmos padrões dos dados reais. A única diferença é que as pessoas ou os eventos ali dentro nunca existiram de verdade. É a informação pura, sem o risco de identificar ninguém. E como se cria isso? Bom, uma das técnicas mais geniais é essa aqui. Imagina uma competição. De um lado, um falsificador de arte, o gerador, tentando criar uma cópia perfeita. Do outro, um crítico de arte super especialista, o discriminador, tentando achar a farsa. Eles ficam nessa disputa, um aprendendo com o outro, até que o falsificador fica tão bom, mas tão bom, que o crítico não consegue mais dizer o que é real e o que é falso. É assim que as redes generativas adversariais, as GANs, criam dados sintéticos super realistas. E olha só como isso resolve aqueles problemas lá do começo. A privacidade é total. A falta de dados sobre eventos raros acabou. Podemos gerar quantos exemplos de falhas quisermos. E mais, dá até para corrigir desequilíbrios nos dados originais para criar modelos de IA mais justos. Pronto, o problema da informação está resolvido. Mas onde é que a gente testa essa informação toda? Agora vamos para a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Se os dados sintéticos são a munição, os gêmeos digitais são o campo de provas. Um campo de provas perfeito, virtual e totalmente seguro. A palavra-chave aqui é dinâmica. Um gêmeo digital não é só um modelo 3D estático, bonitinho. Não, é uma réplica viva que respira e evolui junto com seu equivalente no mundo real. Pode ser uma turbina eólica, uma fábrica inteira ou até mesmo uma cidade. Para um gêmeo digital existir de verdade, ele precisa dessa trindade: o objeto físico, o modelo digital super detalhado dele e, o mais importante, a conexão de dados entre os dois. E essa conexão é uma via de mão dupla, sabe? A informação vai e volta em tempo real. Sem isso, é só uma simulação, não é um gêmeo de verdade. E essa tecnologia evolui. Começa como um modelo estático, depois vira uma sombra digital, quando o físico começa a atualizar o digital. Mas o auge, o estado da arte, é o gêmeo digital completo, uma via de mão dupla, onde o virtual não só monitora, mas também consegue controlar e otimizar o objeto no mundo real. E agora, o momento em que tudo se conecta. A gente tem os dados perfeitos, infinitos e seguros. E a gente tem o campo de provas virtual, uma cópia exata da realidade. O que acontece quando combinamos os dois? A resposta é aqui que a verdadeira revolução começa. Os dados sintéticos nos permitem fazer todos aqueles testes hipotéticos, sabe? Aquelas perguntas de e se? E se a demanda dobrar de repente? E se uma peça crítica falhar sob condições extremas? São as perguntas que sempre quisemos fazer, mas nunca pudemos.
E o gêmeo digital nos dá o ambiente perfeito e seguro para encontrar as respostas. A gente pode rodar simulações infinitas para ver como o sistema real reagiria, sem colocar absolutamente nada em risco no mundo real. Vamos pegar um exemplo concreto. Queremos saber como uma fábrica se sairia numa crise logística global. Então a gente injeta no gêmeo digital dela dados sintéticos que simulam atrasos em portos, crises de câmbio. O sistema roda esses cenários milhares de vezes. E no final, ele nos mostra com precisão onde e quando o gargalo vai acontecer, permitindo que a empresa se prepare com meses de antecedência. É a previsão baseada em evidências. E o mais legal é que isso não é ficção científica. Essa combinação já está gerando resultados incríveis em várias indústrias hoje. Vamos ver alguns exemplos práticos. Na logística, rotas inteiras são testadas contra furacões sintéticos. Na saúde, novos medicamentos são testados em milhares de pacientes sintéticos antes mesmo dos testes em humanos. E na indústria automotiva, empresas como a Tesla usam cidades virtuais, povoadas com dados sintéticos, para treinar seus carros autônomos por milhões de quilômetros antes deles tocarem no asfalto. E essa frase resume bem o impacto final. Os dados sintéticos fornecem o que testar. Os gêmeos digitais fornecem o onde testar. Juntos, eles criam um ciclo de aprendizado contínuo que permite às indústrias testar décadas de futuro em questão de horas. O nível de evidência para tomar uma decisão se torna algo que antes era simplesmente impossível. A tecnologia para criar essas réplicas digitais do mundo físico, alimentadas por informações infinitas e seguras, ela já está aqui. Então a verdadeira questão que fica não é se vamos simular o futuro, mas qual parte do nosso mundo complexo a gente vai escolher, simular e otimizar a seguir. A resposta a essa pergunta vai definir a próxima era da inovação.